Ai, ai, que dia bom e o que poderia dar errado? O dragão tá vindo! Tira as ovelhas do varal! Eu ainda nem paguei minha casa! Bora fechar esses danados! Quando você não vai à aventura, ela vem até você. Já se Abriram as portas do Masmorra Masmorra D2. D2. Ai, eu odeio masmorras. Bem-vindo, aventureiros, a mais um rolê na masmorra mais interessante da internet. Se acomodem, pois estamos de volta para mais um bate-papo incrível e dessa vez sobre... Dessa vez a gente fala da danada da boa história, como ela gruda na nossa cabeça, persiste ao longo dos anos e nos acompanha da mesma forma e com a mesma intensidade com a qual a gente viveu aqueles acontecimentos, né, naquela história bacana, com aqueles companheiros aí, na maioria das vezes inesquecíveis, né? E a gente vai falar disso hoje, Dudu. E como que a gente vai falar disso hoje, Dudu? O que a gente precisa contextualizar para o nosso público, para nossa audiência, nossos caros aventureiros? Bom, o que separa um conto batido de um épico e inesquecível? Ou seja, a gente vai desvencilhar o que torna essas histórias que a gente está acostumado a escutar, elas serem tão especiais pra gente, né? Vamos desvencilhar então todos esses segredos aqui no Masmorra D2 e também compartilhar algumas das nossas histórias memoráveis. Isso é uma coisa que a gente tem bastante, né? Pelo fato de a gente já jogar RPG tem alguns anos, acaba que uma história ou outra elas acabam tendo um destaque, né? Principalmente se elas aconteceram em momentos-chave daquela narração, daquela história maior, do cenário como um todo. E com certeza dividir com vocês aí alguns desses momentos vai ser interessante, vai ser talvez um pouco expositivo, mas a gente promete que vamos guardar em segredo as identidades verdadeiras dos personagens fictícios. Então, se a carapuça servir em alguém que estiver escutando, pedimos mil desculpas, mandem procurações e processos pros goblins da masmorra, não pra gente, obrigado, e seguimos assim. A história chiclete, aquela que fica na nossa cabeça, no bom sentido, ela tá sempre amarrada às pessoas, logicamente, mas também às coincidências, né, Diogo? Não, com certeza, né? O que a gente falou, né? A gente tem muitas coisas, né? Como o RPG é uma história colaborativa, igual a gente falou no episódio número 1, que se você não tiver ouvido, corre e escuta lá pra dar aquela moral. Ela tem uma característica de ser construída de maneira colaborativa e participativa. Então a gente tem elementos que só são possíveis de aparecer se a gente tiver colaboração do narrador com as pessoas, né, que estão interpretando os personagens que estão vivendo aquela cena de fato. Então, o que isso faz com que acontece? Acontece que isso vai gerando, além de coincidências, conexões que essa história vai ganhar quando ela combina essas duas narrativas. Sim, sim. E o que chama a nossa atenção é como essa mistura, né, faz com que o enredo se torne algo grandioso, né? Sendo mais específico, como que compõe uma história de sucesso. E a gente consegue identificar quais são esses pontos de jogo? Pô, conseguimos sim, Duduzão. Então, a gente começa nesse grande bate-papo aí descontraído, falando de que, bom, o que tem de tão importante, de tão central, que a gente identifica em todas as histórias, né? Não importa se é uma história que tá num bom livro, se é uma história boa de um grupo de amigos, uma aventura que a gente vive, né? Enquanto a gente tá interagindo com a nossa galera, seja num barzinho, seja num rolê mais aventuresco, numa trilha, seja num passeio, né? A gente tem sempre os atores, que são as pessoas que estão vivendo com a gente esse momento, e acontecimentos que estão fora disso. Então, pô, Dudu, pode ser o quê, por exemplo? Pode ser o pneu do carro que furou, e a gente tá indo, por exemplo, fazer uma trilha. Pô, o pneu do carro furou. Quem já passou por isso, ainda mais indo pra um lugar que seja um pouco mais afastado de um grande centro, sabe como é que é um outro rolê, você desenrolar um problema que acontece sem avisar, né? Ou tem história sobre isso. Sim, não, exatamente. Ou pode ser, por exemplo, também uma pessoa que não ia e agora ela foi. Ou uma pessoa que ia e ela não vai. Como é que isso afeta a dinâmica daquele grupo? Isso é um outro exemplo de um acontecimento aleatório que pode afetar, sim, aquela narrativa, vamos dizer assim, essa história que a gente está construindo. Ou a gente pode ter o clima. Olhamos previsão do tempo para ir fazer a nossa trilha. A trilha é descampada, sem mato, e começa a chover. Cara,
já era. É outro nível de dificuldade para poder fazer isso, para poder afetar, né, a nossa aventura, vamos dizer assim. Então a gente tem um animal selvagem pode aparecer no meio da nossa trilha. Ou, vamos dizer assim, aventureiros selvagens que vão fazer trilha lá e acidentalmente marcaram de fazer no mesmo dia. Então você ainda vai ganhar, ainda vai ter que disputar espaço com outras pessoas querendo passar pelo mesmo caminho que você. Eles podem ser chatos de galocha, ou eles podem ser pessoas muito legais. Esse é o tipo de coisa aleatória que acontece com as nossas narrativas e nossas histórias e que a gente vê até no dia a dia, nos nossos acontecimentos, ou seja, num bom livro, numa boa série. E isso vai fazer com que aquela narrativa que estava programada para ser feita de um jeito, o seu escritor fez ela de um jeito, os seus idealizadores, que pode ser a gente, no caso de um rolê, de uma aventura, imaginamos ele de um jeito, e vem o destino com suas mãos mágicas douradas e dá uma torcida, dá uma amarrada naquilo tudo e faz aquilo acontecer num desfecho completamente diferente. Muitas das vezes pra bom, muitas das vezes pra mal. Bom, como você disse, a gente tem aí uma gama de variedades de coisas que podem acontecer nas histórias, as coincidências que podem aparecer ou não aparecer, né? Mas, centralmente, nessas histórias a gente tem o personagem principal, né? Que, no caso, se for na sua história que você está vivendo, sua própria vida, você é o personagem principal, né? Opa, sim, espero. Você é o personagem principal. Mas quando você está assistindo alguma mídia, vamos dizer assim, uma série, ou um livro, ou você está vendo um filme, a gente tem ali o herói, né? O herói e, certamente, também o vilão, que vai ser o oposto do herói. Sim, isso daí, inclusive, um ponto que você colocou é muito importante a gente sempre falar, né? Quando a gente fala de histórias, ou até mesmo de situações, a gente tá fazendo um conceito bem amplo, né? A gente não tá falando exatamente de herói e vilão no conceito da bússola moral e ética que a gente tem no mundo real. A gente tá falando de posicionamento. Então, às vezes, né, classicamente, lógico, né, o herói sempre vai ser definido como alguém que tem o posicionamento justo, o posicionamento que se encaixa com o fluxo daquilo que é valoroso, que é honroso para ser feito naquele meio onde ele está inserido. Mas a gente pode expandir isso para posicionamentos antagônicos. Sim. Então, normalmente o herói e o vilão, eles podem ser só pessoas cujos posicionamentos eles vão contrários ao que um e o outro acredita, não necessariamente isso sendo bom ou sendo mal. Sim, como um exemplo, por exemplo. Um exemplo, por exemplo, foi muito bom. Foi bem redundante. O vilão pode ser você que tá escutando aí. O vilão não, o herói. Herói. Qual é? Deixa o cara ser o vilão. Não. No caso, você é o herói, você tá vivenciando sua vida e você vai pedir um aumento pro seu chefe. E seu chefe te nega. Ou seja, você é o herói e, nesse momento, quem é o vilão? Seu chefe que te negou aquele aumento. E são esses tipos, assim, como o jogo disse, não é aquela bússola moral de bem e mal, mas a gente tem esses momentos na nossa vida, né, cotidiano. E tô trazendo isso como um exemplo. Não, com certeza, né, Dudu? E assim, então a gente já pega esses elementos principais, que são os atores daquela boa história que a gente vai ter. A gente tem nesses bons atores, né? Vamos dizer que alguns podem ser os protagonistas, os outros vão ser os coadjuvantes que estão ali, que são os satélites, né? Aquela história, e são engrenagens que fazem ela também progredir e andar. A gente tem antagonistas, né? Que normalmente são pessoas de posicionamento contrário ao dos nossos protagonistas. E além disso a gente tem o ambiente, o cenário, tudo aquilo que está no entorno, né? Mas se a gente for pegar mesmo e entrar a fundo, isso significa que a gente vai ter o quê, Dudu? A gente vai ter, igual você falou, personagens que são cativantes, eles têm que parecer de verdade pra gente conseguir criar aquela conexão que a gente falou no podcast anterior, né? Então, quanto mais você puder se identificar com aqueles personagens que estão vivendo aquela história, e como que eu posso dizer assim, um autor, né, Dudu, quando ele cria um personagem, o que ele tenta colocar nele? Coloca aí pra gente aí, o que você acha que seria bom a gente ter num personagem pra identificar ele como um bom personagem? Bom, pra ele ser cativante, vou um pouco pro meu lado pessoal, né? Vamos dizer assim, se for um personagem que é empático, que
gosta de ver o lado das outras pessoas, né? Eu acho que isso ajuda também, bom, do meu ponto de vista, a eu gostar mais daquele personagem, por exemplo. Entendi. Então, por exemplo, no seu caso, a gente poderia pegar que pra você um personagem que tenha esse pensamento, vamos dizer assim, mais empático, mais talvez até familiar, né? Ele te ajuda na sua identificação e na conexão que você tem com ele pra dizer se ele te cativa ou não. Sim, sim. Vou dar um exemplo. Assim, bem atual agora, né? Netflix lançou aí o live action do Avatar. O Aang, pra mim, é um personagem mega cativante. E, assim, eu consigo me conectar muito com o personagem dele, porque ele fala e age de formas assim, que são muito boas, entendeu? E isso faz eu ter essa conexão com ele, né? Ele é empático, ele gosta de dar a chance pra quem ele acha que merece, né? E é isso. Talvez aí dá pra ver, né, pegar até um perfil dele, então, como um personagem que tem esperança, né, vamos dizer assim, esperançoso, ele dá a chance de redenção pros outros personagens, né, eu ainda não acompanhei a série ainda tô devendo, mas, né, olhando pelo que eu já conheço, olhando o que eu já conheço desse personagem específico, né, da série anterior, né, de animações, né, a gente vê que ele é um personagem que ele é justo, bondoso, né, e tem esse lado da esperança de dar a chance das pessoas mudarem, o que é uma coisa legal. E aí a gente olhando, vou dar o meu contraponto agora, por exemplo, eu já gosto de personagens que são sagazes, eu gosto de personagens que têm boas sacadas e que utilizam, vamos dizer assim, que não necessariamente eles são os mais poderosos, os mais inteligentes, mas que às vezes eles são aqueles que têm os estalos certos nos momentos certos. Quase tipo que um Sokka, pouco... por exemplo? Tipo o Sokka, ele é um personagem que eu acho que ele é bem... ainda mais na série, né, colocando nesse mesmo balaio de gato, ele é um personagem que ele tem muito potencial para ser o solucionador de problemas, vamos dizer assim, né? Ele é o cara que tem boas sacadas e sabe usar as ferramentas que ele tem na hora certa, apesar dele não ter o poder absoluto igual os outros personagens têm, né? Pra poder estar executando as suas façanhas. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, como a gente vê que pessoas diferentes têm perfis diferentes de identificação e de conexão com personagens, né? E isso vai fazendo com que cada um se ligue a cada narrativa que você tá criando ali na sua história. Bom, e isso também a gente entra nesse contexto do desenvolvimento gradual dos personagens, né? Porque os personagens, conforme a história vai se desenvolvendo, eles também têm a oportunidade de se desenvolverem, né? E às vezes um tipo de pensamento que ele não tinha no início, ele pode mudar, né, durante a história, e ele pode terminar a história pensando de uma forma totalmente diferente, né? E isso também traz um enriquecimento nessa narrativa do personagem. É muito bom isso daí que você colocou, do que você traz pra gente, porque realmente, quando você consegue ver que aquele personagem ele não tá engessado numa ideia, né, pré-moldada e que ele só segue como se fosse programado pra fazer aquilo, isso faz com que você se identifique com ele como se ele fosse um personagem de verdade. Você vendo que a história e aquela narrativa, os acontecimentos que estão no entorno, dão pra ele um momento de reflexão, às vezes até pra ele poder pensar assim, poxa, mas eu tô fazendo o que é certo? O que eu tô fazendo é o caminho correto ou não? Eu deveria estar fazendo outra coisa. Eu acho que isso vai tornando cada vez mais crível aquele personagem, e isso com certeza é um fator que faz com que a gente se lembre das histórias e que elas se tornem memoráveis. Porque quando a gente vê um personagem e ele ganha vida aos nossos olhos e quase que pode ser confundido com um pensamento que você, que eu, que outra pessoa faria, isso faz com que realmente vamos dizer assim, né, que aquela narrativa se sinta parte da realidade, apesar de ser algo fictício. Sim, com certeza. E isso ajuda também, como eu disse, moldar, né, a história de uma forma em que a gente consiga se perceber talvez mais próximo daquilo. Isso aí, essa conexão. Você percebe que a história ela é mutável, que o final ele não é previsível, que o seu personagem e aqueles outros personagens, cada um deles, né, está, vamos dizer assim, apesar de uma jornada macro, eles estão passando por jornadas micros,
e eles vão acontecendo, né? Essas jornadas vão acontecendo simultaneamente e uma vai interagindo com a outra. Sim. Então você consegue ver os impactos das ações que ocorrem naquela história, uma acontecendo na outra, o que também é muito bacana. E uma coisa também que eu acho legal, né, Dudu, que eu acho que seria bom a gente trazer aqui, a gente fazer uma menção honrosa aí sobre a jornada do herói, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem todo sentido, faz todo sentido com o que a gente está falando. Porque a jornada do herói, ela até nos ensina como escrever histórias de personagens para que sejam memoráveis. Sim, sim. E o que é a jornada do herói? Para quem nunca ouviu esse termo, não conhece, né, pra gente entender. A jornada do herói, ela também é conhecida como se fosse um monomito. Ela é um modelo narrativo que foi bolado por um escritor chamado Joseph Campbell num livro que ele intitulou O Herói de Mil Faces. E o que ele fez? Ele pegou nessa obra dele, esse escritor norte-americano, e começou a destrinchar todos os grandes mitos que a gente tem de odes e histórias heróicas. Então ele foi vendo e identificando quais são os pontos comuns que existem nessas jornadas que tornam elas esses grandes épicos, né, que normalmente são essas narrativas que acompanham a gente desde o início dos tempos, né? Então a gente pode pegar como exemplo, né, a história lá dos deuses gregos, né? Você pode pegar até dos semideuses, a própria epopeia, você pode pegar a Odisseia, você pode pegar outros exemplos, né, as aventuras do Hércules nos seus trabalhos, né? Sim. Você pode pegar o Quiron lá, o treinador de heróis, a história da Medusa, a Atena, o próprio nascimento dos deuses. Isso aí são só exemplos, né? A gente pode ir pro lado dos persas, né? Onde a gente pega lá as conquistas que eles tiveram, a gente pode pegar a história do Genghis Khan. Então tudo isso, essas histórias, elas têm pontos em comuns. A história do Leônidas, e cara, vai embora, né? De tantos personagens históricos que viveram jornadas, o Rei Arthur, Merlin, Lancelot, cara, são inúmeras, que tiveram histórias, e essas histórias têm pontos em comuns. E esses pontos em comuns, esse autor, o Joseph Campbell, ele pegou para poder entender quais eram esses pontos em comuns e como que a gente pode fazer uma narrativa e o que é necessário para ela se encaixar como um grande épico. E ele chamou isso de jornada do herói. E essa jornada do herói, então, ela tem, não, vamos dizer assim, etapas, né? Na hora de construir seu personagem. Correto. Né? Quando ele estudou isso, ele criou praticamente um roteiro para você criar o seu próprio personagem, caso você seja um escritor, por exemplo. E a partir desse roteiro você construir uma história de um herói que seja épica, que seja famosa, que chegue à famosidade, vamos dizer assim. Quais são esses pontos, João? Você sabe de cabeça aí? Então, a gente pega, dando uma olhadinha, a gente tem primeiro uma contextualização que eles chamam lá como sendo o mundo comum, né? Que é onde a gente mostra qual é o cenário que aquele personagem está inserido. E por que a gente quer mostrar isso? Porque a gente quer que haja um impacto quando ele for retirado de lá. Então, grandes histórias, tipo, vamos pegar, por exemplo, Harry Potter. Começa como? Mundo normal. Para você poder ter o impacto de quando você vê as coisas diferentes e sobrenaturais acontecendo, que você fique chocado, porque se aquilo já for normal desde o início, você não vai você não vai se sentir impactado como no início. Então isso é importante para que você se conecte com o personagem, ainda mais se ele tiver numa realidade que é parecida com a do mundo real, e para que haja essa diferenciação e esse impacto quando a gente tirar ele de lá. E depois, Dudu, a gente vai pro quê? É o chamado aventura, né? Sim, é isso aí. Bom, então quando essa aventura começa, e o personagem se depara com um conflito ou desafio, né, que tira ele daquela zona de conforto que ele vivia antes, né? E esse chamado pode estar relacionado a diversas coisas, como a segurança, a família, a comunidade, ou então qualquer objetivo que seja importante para ele. E aí, ó, vou só deixar aqui assim, lançado, assim, como quem não quer nada, de boa, tranquilo. Por exemplo, quais são mais usados? Perigo iminente. Então o personagem que tá envolvido numa história, que tem algum tipo de habilidade que antes era desconhecida, quando é que ele descobre ela? Quando ele tá em perigo, quase sempre. Ou quando alguém que ele gosta está em perigo. Ou quando a gente vê um objetivo importante para eles sendo colocado em risco. Então a gente tem isso
A gente já consegue pegar uma... se você fechar o braço, você não vai conseguir cruzar, né? De ombro a ombro. De tantas obras que usam esses mesmos elementos para poder fazer o start daquela aventura. E detalhe, essa parte da chamada aventura, né? E algo ser relacionado a um objetivo importante para ele, ou vamos dizer assim, para a humanidade, a gente vê vários filmes assim, que a pessoa tá correndo contra o tempo porque praticamente o relógio do fim do mundo tá ali chamando ele pra ação, que ele tem que agir o mais rápido possível, né? Inclusive esse termo que você colocou, né, Dudu, de relógio do fim do mundo, é um termo que é muito usado em estrutura narrativa para dar o senso de urgência. Sim. Então você pode pegar até em grandes filmes de ação ainda, esses que adoram explodir com o mundo, Pandemônio, e terremoto, e super onda, e grande tsunami, catástrofe apocalíptica, né? Tem 1 milhão de filmes aí, né? Que fazem isso. Eles criam esse senso de urgência com algo que só pode ser impedido com grandes custos, né? Pessoais e de recursos dos personagens da história, para poder fazer com que você fique... O pessoal gosta de colocar esse termo, né, muito em inglês, né, on edge, né, que você fique o tempo todo no fio da navalha, ali sem saber, caraca, será que vai dar certo ou não vai dar, o perigo tá logo à espreita, eu não posso descansar, não posso relaxar. Então esse senso de adrenalina, em muitas histórias, ele é um dos elementos principais que faz ela avançar. Mas outra coisa que a gente tem na jornada do herói também, de cara, é o quê? Ele sempre se recusa inicialmente a ir pra aventura. Sim. Então acontece alguma coisa, ele quer se agarrar naquela verdade do mundo comum, naquele ponto principal pra poder ficar nele. Então a gente tem também várias histórias, né, em que isso acontece. Ele tem aquele choque de realidade, então ele vai ter um momento introspectivo que ele vai falar, opa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu não fiquei maluco? Aquilo que aconteceu não deveria ter acontecido? Isso é um elemento também que faz parte da jornada do herói. E depois disso, a gente vai pro maior de todos. Esse daqui, ó, pode jogar todas as obras que a gente tem praticamente no mundo, vão cair aí dentro. Que é o quê, Dudu? O encontro com o mentor. Né? Porque um aprendiz não pode ser um aprendiz sem um mestre. Ele não aprende nada normalmente sozinho. Ele vai aprender de alguém. Então é na hora que a gente tira aí o velho barbudo do bolso. Exatamente. E acho que isso combina também com o que a gente estava falando lá, da evolução gradual do personagem, né? A história começa com o personagem, mas ele não está totalmente na sua full potência, né, de poder, né? Ele vai precisar desenvolver o poder dele. Então... Sim, e de recursos também, conhecimentos, né? Às vezes pode ser uma história que ele, por exemplo, se a gente pegar esse exemplo que a gente já usou aí do Harry Potter, ele tem que ir para um colégio de magia para estudar magia lá. Então ele não tem todos os conhecimentos e não sabe nada daquilo. E aí a gente também entra num ponto que é até importante que você colocou, Dudu, que é o quê? A ambientação. Esse momento de aprendizado dele vai ser o aprendizado também do ouvinte, do leitor. Sim, exatamente. E que a gente tava falando. Então é o momento dele também, gradualmente nessa história, ele evoluir, ele crescer, né, como personagem também. E também adquirir todo o conhecimento, todo o poder para ele chegar no final e conquistar o seu grande prêmio. Isso aí. E no final, o que a gente também pega ali, né? A gente tem, por exemplo, outros pontos importantes, lógico, a gente não vai passar por todos, mas outros pontos importantes, né? A travessia do primeiro limiar, que é quando ele aceita trocar para esse novo mundo de descobertas. A gente tem as provas dos aliados e dos inimigos, que é quando a história vai definir claramente quem tá do lado do nosso protagonista, quem são os antagonistas dele, quem são seus aliados. E por que essa fase também é importante? Porque em muitas obras o autor usa desse ponto para poder começar a pregar peças no leitor ou no ouvinte. Ele vai estabelecer um que é bom, mas que pode não ser meio bom, outro que é mal, mas pode não ser bem mal. Sim, eu tava pensando exatamente nisso. Vários autores usam disso para colocar um carinha bonzinho do lado do herói, e ele é simpático, a gente fica a série, o livro, o filme inteiro gostando do personagem pra chegar no final e ele apanhar lá com aquela Como é que é? Faz o... A gente não.
Exatamente. E você vê como que eu falei aqui, apunhalar a gente pelas costas, né? Eu tô falando como se eu estivesse lá dentro da história. Não, mas é assim. Mas exatamente Mas é assim que a gente se né? sente. A gente tá acompanhando, na maioria das histórias, quando ela é muito bem escrita, bem contada, uma boa série, você se envolve. Então você tá vendo e você tá Sim. sentindo emoções como se você fosse, talvez, ou o protagonista, ou a protagonista, lógico, ou como se você fosse um amigo, uma pessoa próxima, um aliado próximo dela. Então é muito importante. Sim. E são momentos, né, que você consegue ver, tipo assim, ahá! Aquela é a prova de que a história foi bem contada, porque você está tão envolvido que você está conectado à história, com sentimentos com relação a ela. Então, muito interessante, né? E aí depois a gente pula para algumas partes importantes também que a gente tem, né, Dudu? Que seria a aproximação de um conhecimento obscuro, de um lugar secreto que vai trazer revelações para nossa história. Acontece muito em muitas obras. Depois a gente vem para a parte muito boa. Essa é boa, tem tudo quanto é lugar e você gosta muito, Dudu, que é a parte da aprovação. Por que eu gosto muito? Explica. Porque seus personagens passam por muitas provações, ué. A gente sabe disso. Por exemplo, o próprio Aang, que você trouxe como exemplo, ele já tá na etapa da aprovação desde o início da história, se você for olhar. Não, pensei que você Porque tava falando tá de personagem de RPG. Eu pensei assim, meu Deus, personagem É meu porque que aqui o limiar entre o RPG e a realidade, ele é muito fino. Ele é um pequeno véu, assim, que cruza as realidades, entendeu? A gente tá aqui conversando no podcast, aí você falou, eu pensei assim, será que tá falando de algum personagem meu do RPG? Que bom. Não, mas a gente chega lá, a gente vai falar também, Eu pensei que era sobre isso, mas não é, né? Esses momentos de provações são muito importantes, porque são os momentos que o herói vão enfrentar um desafio, né? Muitas das vezes com risco de vida, e aí ele vai ter que usar todas as suas habilidades, tudo que ele aprendeu, né? Como as coisas que ele aprendeu com os erros dele também, para sobreviver. E isso vai ser importante é importante pra história, né? E até quando ele aprende com os próprios erros, né? Porque que negócio, né? Ninguém acerta 100% da vida, né? Então... Sim, e o melhor tipo de personagem que tá numa história, igual a gente falou, pra ele ser identificável, ele tem que ser falho. Sim. Nada que ele faz pode dar certo de cara, porque senão a gente não vai acreditar que aquela história é possível. Exatamente. Logicamente, né? Possível, mas falando assim, né, gente? Uma história boa, ela estabelece os alicerces de como é aquele cenário desde o início. Então, ele tem que ser compatível com o tipo de história. Por exemplo, se eu tô falando de uma história de magia, de bruxos, etc., igual um Harry Potter da vida, a gente tá falando que o quê? Que lá a aptidão mágica depende do estudo, do conhecimento, de uma determinada linhagem, da habilidade daquele personagem. Então, não pode entrar nenhum elemento que nunca foi apresentado, e a gente fala que isso é um roteiro pobre, quando um elemento assim entra sem ser previsto, sem ter sido trabalhado ao longo da história, né, Dudu? Por exemplo, um pirata no meio da história de bruxo. Se você não colocou essa interface desde o início, vai ficar um elemento fraco. Bem coeso, bem ligado. Isso, a gente fala, né, que isso, que é uma, vamos dizer assim, né, a temática daquele mundo. Quando você estabelece bem aquelas regras desde o início, o seu leitor, ele sabe dentro daquele espectro ali, daquele escopo que ele tem, o que pode surgir. E aí, quando a gente fala de reviravoltas de roteiro, né? Aqui é um momento em que a jornada do herói, ela dá uma bifurcada de um lado pro outro. Porque a gente tem, quando ela simplesmente termina com a batalha contra o grande vilão, né? E aí depois a gente mostra o nosso personagem no caminho de volta pra sua realidade antiga, fechou. Ou a gente tem heróis que caem, que perdem, aparentemente, na batalha contra os seus vilões. E aí a gente adiciona algumas 2 etapas novas nessa jornada, mas que são completamente opcionais ali, né, Dudu? E lembrando também que o caminho do herói foi uma forma de roteirização criada para construir essas narrativas de heróis, né? Mas existem outras formas também. Claro, a gente se baseou aqui na jornada do herói. Exatamente. A jornada do herói ela é a mais clássica porque ela normalmente é utilizada para contar épicos. Sim. Mas a única coisa que diferencia ela de um romance convencional pode ser, por exemplo, uma temática de investigação policial, né, que é bem mais moderna, ou um romance assim que conte a história
de uma família e de suas interações com outras famílias, sendo de época ou não. Independente disso, a única coisa que faz diferença de fato é o nível, o botão a barra do épico. Se a barra do épico ela tá muito lá em cima, a gente vai criar uma história com muitos elementos fora da realidade, beleza. E agora, se a barra do épico tá aqui embaixo, ela já é algo mais cotidiano, é algo já mais dentro da nossa realidade. Mas a estrutura das boas histórias, ela vai acompanhando, e não necessariamente nessa ordem, com essas formas, desses elementos da jornada do herói, mas você pode ver, né, Dudu, coisas que a gente já tinha falado antes que estão aqui, ó. Se a gente pegar o que a gente falou desde o início, de uma narrativa bem estruturada, com um cenário e ambiente bem definidos, você falou muito do conflito e tensão. Se esses elementos estão aí, a gente tem um significado e um bom trabalho em cima deles, isso faz com que a gente perceba que elementos de uma boa história são isso, são colocar as cartas na mesa desde o início e trabalhar bem aqueles elementos. Se você tem uma surpresa, dê indícios dessa surpresa no início, pequenas dicas de que ela pode surgir, e isso vão fazendo com que as obras vão ganhando mais vida e mais vamos dizer assim, né, elas se tornam algo mais que o papel, algo mais que a série, algo mais que o filme. Ela vai com você para além daquela mídia, né, Dudu? Sim. Bom, agora saindo um pouco da parte da jornada do herói, de como essas histórias são construídas, e vamos colocar um pouco mais em prática, né? Diogo, fala pra mim uma história que você que tenha te cativado. Assim, pode ser filme, jogo, série, desenho. E o que fez essa história te cativar? O que tornou aquela história especial pra você? Ah, bacana. Então, assim, histórias, né, logicamente, de RPG, igual a gente falou, temos um monte pra poder contar, né? A gente vai escolher uma ou outra pra poder passar aqui com vocês, que são muito legais. Mas, por exemplo, me lembrando, assim, de sopetão, vamos ver uma que marcou bastante pra mim, por exemplo. Nós somos ávidos consumidores de muitos tipos de coisas hoje em dia, e acredito que o nosso público-alvo também. Então a gente gosta de ler livro, a gente gosta de ver série, a gente gosta de ver filme, a gente gosta de ver até novela. Se a novela estiver muito boa, eu vou ver também. Já vi, acompanhava quando era mais novo e adolescente, e hoje em dia não é diferente. Mas os animes, os mangás e etc. também estão aí, né? Imagino que muita gente hoje em dia, isso é muito popular, todo mundo gosta também. E eu me lembro... graças a Deus. Eu me lembro também, por exemplo, de alguns animes, de mangás, etc., com histórias que são muito interessantes, e vou trazer uma que, inclusive, você gosta muito. Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ai, meu Deus! Né? Muito bom. Muito bom. E aí a gente pega, se você pegar a história, o que ela diz, né? Ela é a história de pessoas que vivem num mundo onde existe a alquimia, como se fosse a nossa ciência moderna do nosso mundo, com toques ali, vamos dizer assim, de elementos fantásticos e sobrenaturais. Com relação ao quê? Transformação de elementos, como se fosse uma ciência mágica, vamos dizer assim. E lá existem teorias para tudo que acontece. A nossa história acompanha dois personagens principais que estão num dilema, vamos dizer assim, moral. Por quê? Porque essa alquimia nesse mundo ela tem regras estritas que dizem que só podem ser aplicadas com elementos inorgânicos, coisas que não estão vivas. Eles não podem ser aplicados, essa ciência, esses estudos, com coisas vivas. E os personagens principais são filhos, né, de um alquimista renomado, poderoso, e eles estão num dilema moral porque a mãe deles está doente. E eles querem arranjar uma forma de trazer a mãe deles para um estado de saúde melhor, utilizando desses conhecimentos. Mas ao mesmo tempo que estão impactados por esse tabu de não aplicar esses conhecimentos em pessoas, em seres vivos, porque isso vai contra tudo aquilo que foi ensinado na sociedade. Então a gente pega, olha só, uma temática tão pequena, vamos dizer, bem limitada, né? Porque é um escopo bem pequeno, limitadinho, com dois personagens principais, dois irmãos, e uma mãe doente, e um pai ausente. É essa a estrutura básica que a gente tem ali. Então isso dá pano pra uma história épica em cima disso, né? Que você pode falar com muito mais propriedade do que eu. Mas Fullmetal pra mim é um ótimo exemplo de uma história muito bem construída e que quando a gente desmonta ela nesses pequenos elementos, olha só como é que ela é formada de poucas ideias principais, né? Um mundo fantástico, uma ciência ok, que tem suas limitações,
2 irmãos que estão sem o seu pai, sem sua figura paterna, e uma mãe que tá doente e um problema que eles querem resolver. E isso tudo junto é o estopim pra uma história incrível, uma das melhores que eu já li até hoje. Sim, muito bom. Nossa, Fullmetal, eu não sei já quantas vezes eu assisti. Eu perdi a conta. Sinceramente. Mas realmente, é muito bom, né? E assim, como é que a gente fala disso? Sem entrar nos detalhes, mas só pra ver, olha só esses pontinhos, eles estão ali. Então se você pegar uma outra história, um outro exemplo de história, eu gosto de citar vários, né? Por exemplo, tem um livro que eu gosto muito, né? O Rei do Inverno, que ele conta a história do Rei Arthur, né? Ele é de um autor, um vovozinho, supimpa, que é o Bernard Cornwell. Ele ele escreve fantasia histórica, é o estilo preferido dele. Ele tem diversos livros já aí, né? Tem Em Busca do Santo Graal, que é uma trilogia, né? Que é O Arqueiro Hérege, o Andarilho. Tem essa do Rei do Inverno, que é a história do Rei Arthur, a releitura dele sobre a história. Ele tem as aventuras de Sharpe, que já é na Segunda Guerra Mundial. Então ele tem toda essa vertente de fantasia histórica. E por que eu gosto muito desse livro dele, do Rei do Inverno? Porque ele pega essa história do Rei Arthur e coloca toda um pano de fundo histórico nela, que faz ficar cada vez mais crível aqueles fatos que ele vai contando. Mesmo aqueles que transcendem um pouco, vamos dizer assim, a realidade do mundo comum. Então, esse é inclusive uma excelente recomendação de autor, é uma história que eu acho excelente. Ele cria um personagem novo, né, que seria como se fosse o leitor acompanhando a história, que ele é chamado de Derfel na obra, e ele coloca literalmente você ali junto com os personagens, que isso também é uma ferramenta que muitos autores fazem, né, Dudu? Sim. De muitas histórias, de colocar alguém próximo ao protagonista para viver o papel do nosso ouvinte, do nosso leitor ali, né? Mas, eu já falei pra cacete, já trouxe 2 obras aí, apesar de ter falado pouco entre elas, e uma recomendação. Então, vai lá, Goblin Editor, coloca aí pra mim barulho de pontuação. Obrigado, volto sempre. Agora, Dudu, quero ver você. Sua recomendação de uma história bacana e sua leitura sobre essa história. Manda pra nós. Cara, quando eu fiz a pergunta, na verdade, eu tava pensando... Não tava pensando em recomendação, mas então, já que você fez 2, eu vou fazer 2 também. A primeira história que fez eu gostar muito, assim, foge um pouco do contexto normal, né? Não é história de livro, nem filme, mas sim jogo. E eu vou explicar o contexto. Bom, imagina você em 99, quase anos 2000, jogando no seu PlayStation 1. Bons tempos. Jogos de zumbi. Vamos dizer que nessa época eu tinha meus 12 anos, né? E jogo de zumbi, uma criança de 12 anos, eu tive medo. Pode ser. A mesma coisa, e quem me acompanhava nessas jogatinas era meu irmão. Meu irmão é mais novo que eu, e ele tinha 7 anos. Então, 2 crianças com medo de jogar um jogo de zumbi. O pano de fundo já tá completo, né? 2 crianças em casa, sexta-feira à noite, os pais saíram para comprar comida fora. Eles ligaram o PlayStation escondidos, sorrateiramente, porque já estão fora do seu horário de jogatina. Quase isso. Então, mas não... bom. Faltou só tá chovendo e cair trovão nesse dia. Mas vamos dizer assim, que nesse contexto, os pais não estavam fora. E foram eles que salvaram. No caso, a minha mãe. Ela salvou. Ela que pegou bravamente aquele CD e desbravou aquele jogo, sabe? Matando zumbis, fugindo do grande chefão. E isso fez com que a gente criasse um vínculo ali com aquele jogo. Que, nossa, eu tô falando de Resident Evil. Quando meu pai comprou o PlayStation pra gente, ele comprou o Resident Evil 3. E, além disso tudo, o CD veio com o jogo na versão japonesa. Pessoal, quem tá acostumado hoje em dia com as coisas modernas, sabe que... Dublagem em português, né? tudo bonitinho, apesar de nem sempre ser assim, né? Mas no passado, a dificuldade de você ter acesso a jogos e etc. era muito grande. Então era muito comum da gente acabar realmente com versões japonesas, com versões francesas de jogos, com versões chinesas, muito comum. Então, esse foi o palco pra gente
eu e meu irmão, a gente tem essa adoração. Não só eu e meu irmão, adoração por Resident Evil. Eu lembro disso como se fosse ontem. Eu acho que eu senti cheiro até da casa antiga. A gente sentado, em rodinha assim, em frente da televisão. Minha mãe com a manete na mão, jogando Resident Evil, tendo que matar zumbi, fugir do Nemesis, que é o vilão do terceiro jogo, né? E além de tudo, a gente tendo que decifrar onde usar as coisas, porque é uma coisa que você pegar e jogar o jogo em inglês. Hoje a gente consegue se virar bem em inglês, mas imagina em japonês, se você não consegue nem... Japonês? Uhum. Sendo criança... Com seus pais, que talvez não sabiam inglês também, com certeza. Então, olha que desafio. Isso fez a gente ter essa memória afetiva, a gente ficar imerso no jogo de uma forma que a gente se apaixonou. E depois disso, depois de conseguir finalmente zerar o 3, meu pai também, né, que gosta muito, inclusive se eu pegar pra jogar e ele escutar que tá rolando Resident Evil na sala, ele vai sentar pra assistir o jogo, como se fosse uma coisa nova. Aí depois disso meu pai comprou o Resident Evil 1 e Resident Evil 2 pra gente jogar. Os 3 primeiros clássicos, né? Porém, pra meu irmão, a gente gosta da história. E a história, vamos dizer assim, coisa que eu vou dizer pra vocês, ignorem os sonhos, por favor. As séries também. E uma coisa muito boa, né, Dudu, que você falou, a gente tem adaptações em várias mídias, mas que nem sempre são as melhores, sim, né? Principalmente no caso Resident Evil. Mas pra gente poder pegar pra alguém que nunca viu essa série, o que fala a história basicamente dela em poucos elementos, assim, Dudu? O que você consegue definir aí pra gente? Apocalipse. Olha. Porém, só que, tipo assim, os 3 primeiros jogos, eles são baseados no apocalipse zumbi, que aconteceu na cidade de Raccoon City, né? A indústria farmacêutica que tinha lá, trabalhava com bioarmas, né? Bioterrorismo, desenvolveu um vírus, tá? O vírus vazou, matou a cidade inteira. Só que isso, ele se torna uma escalada maior. E olha só quantos elementos que você acabou de falar nesse trechinho de 30 segundinhos que já caem dentro de tudo que a gente já veio falando aqui no episódio de hoje. Ó. A gente tem relógio do fim do mundo, na cabeça de todo mundo, o grande perigo, o mal ao espreita, que seria o quê? A propagação desse vírus. Você tem os personagens que vão combater esse vírus, certo? Que vão mudando, né, de história para história. Porque o vírus ele anda pelo mundo, né? Sim. E a gente vai ter antagonistas que são, provavelmente, talvez a organização que desenvolveu esse vírus, os cientistas que acham que a disseminação desse vírus é o correto. Então só aí a gente já tem vários elementos, mesmo numa história, vamos dizer assim, de ficção científica, muito diferentes daquilo de um épico clássico, mas que se você for olhar na ponta do lápis, eles estão ali. Sim, sim. E aí, assim, muitas das pessoas criticam um pouco a história, porque falam assim, o jogo mudou muito, porque a história era só do zumbi, tá? Mas é porque isso faz parte do contexto da história. O início lá nos 3 primeiros jogos clássicos, realmente era zumbi e tal, depois viraram outros monstros, mas isso faz parte do contexto de que isso caiu em mãos erradas e isso se tornou um mercado de bioterrorismo, né? Outras pessoas, outras empresas, pensando em lucrar no mercado de armas, começaram a comercializar isso e desenvolver novas armas. Então isso foi evoluindo para uma coisa totalmente nova. E os jogos foram ficando mais difíceis. Claro, fugiu um pouco do survival, do horror, né? Em alguns jogos, alguns números, por exemplo, tipo 6, ele se torna muita ação. Né? Muito bom, né, Dudu? E ó, vocês já viram que se precisar de especialista pra fazer episódio de Resident Evil... Estou aqui, gente. Já tem alguém disponível pra poder falar da saga inteira, com propriedade, né, de tudo isso. Mas, pô, Dudu, muito foda esse exemplo que você trouxe do Resident Evil. É um jogo realmente que... É muito antigo, e ele foi atravessando diferentes formatos de mídia, e olha como é que a gente vê que cada pessoa contou uma história de maneira diferente, criando experiências diferentes, algumas boas, algumas ruins, logicamente, né? E tá bom, e aí você pediu pra sugerir alguma outra obra. Olha,
é difícil, mas eu vou numa totalmente não convencional. Não convencional, quando eu digo assim, é um livro que talvez ele não seja tão conhecido. Ranger, A Ordem dos Arqueiros. Muito bom, excelente livro. É muito bom, me conquistou há um tempo atrás de uma forma muito legal, muito legal. E pra quem nunca ouviu, né, pessoal, Dudu, lança o resumo aí do primeiro livro, vai. Do primeiro livro? Beleza. Imagina um garoto que mora num orfanato, vamos dizer assim, claro, um cenário medieval, porque ele não conhece o pai dele, e esses garotos, né, moram ali no orfanato, certa idade, eles são, de certa forma, escolhidos por algum chefe, por algum mestre, que vai ensinar pra ele, é o mentor aí, ó. Isso, e vai ensinar algum, na obra, né, vai ensinar algum ofício. Então, pode Isso, ser, o cara ofício. vai virar marceneiro, o outro vai virar açougueiro, o outro vai virar Cozinheiro. o outro vai virar caçador, etc, né? Exatamente. O nosso protagonista, ele sonha em se tornar um guerreiro, ele quer ser um mestre de guerra. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele é um fracote. E aí, a história se baseia nele se tornando um arqueiro, porque ali no contexto, os arqueiros eles não são guerreiros convencionais. Eles são quase que espiões, né? Praticamente, vamos colocar sim, assim. Sim. E ele acaba, quando ele não mostra aptidões para ser um guerreiro, um arqueiro mais velho, que vai ser o mentor dele, observa ele, acaba testando ele de uma certa forma e depois cata ele como aprendiz de arqueiro. E é interessante, né? Porque o Dudu, muito bom. O seguinte, né? É uma história que desde o início ela já tem esse plot twist. Porque você já pega um personagem que ele quer ser algo que ele não tem aptidão. Então ele já desde o início já pega, por exemplo, aquela, vamos dizer assim, essa expectativa do leitor, ele, o cara vai ser um guerreiro forte, poderoso, papapá, porque é isso que ele vai ser. Não! Ele vai ser uma coisa completamente diferente. Exatamente. E que isso conversa muito com a realidade. Às vezes a gente tem talentos e aptidões que são diferentes daquilo que a gente quer fazer de verdade. Exatamente. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente consegue fazer. É o que a gente consegue fazer, é o que nos convém, né? Então é um exemplo bom porque tem essa conexão realmente com o mundo real. Sim. Mas ó, Dudu, eu vou dizer uma coisa, hein? Eu acho que eu já tô começando a escutar os goblins baterem na porta. Eu acho que os aldeões já estão se juntando lá fora na masmorra pra poder botar isso daqui abaixo. Acho que um pouquinho de longe eu escuto as cornetas da guarda real. Então, não sei se seria bom a gente já começar a juntar as nossas coisas pra poder partir. Então, esses barulhos que tava escutando aqui de fundo era isso? Eu espero que sim, porque senão a gente tá com problema. Então, acho melhor a gente começar a juntar nossas coisas realmente e poder sair daqui antes que isso tudo venha abaixo. Mas é hoje que eu acabo com essa masmorra. Bom, deixa eu pedir pros goblins aqui encostarem a porta e botarem um reforço pra gente poder pelo menos conseguir terminar de gravar, né? Então, pessoal, pra vocês que nos acompanharam no episódio de hoje, o que nós gostaríamos de fazer, Dudu? Gostaríamos de agradecer por estar aqui ouvindo esse monte de história maluca com a gente. E, Diogo, a gente ficou devendo esses. A gente não falou dos nossos Ficamos personagens. devendo? Não tem problema. Semana que vem a gente vai estar de volta pra poder falar de mais um tema que muito provavelmente, assim, eu tenho só uma leve inclinação a dizer que talvez tenha alguma coisa a ver com RPG, tá? Mas a gente volta na semana que vem, traz isso de novo pra vocês, pessoal. Como o Dudu disse, agradecemos veementemente as suas manifestações de carinho, ultraje, pedrada no Goblin ou sugestões e melhorias. Estamos aqui para receber todas. Fiquem à vontade para mandar conosco mensagens nas nossas redes sociais, nos seguir no Spotify, Instagram. Estamos postando aí semanalmente e a ideia agora é que tenhamos uma base de conversas sólidas. Para quê? Para poder cada vez mais trazer histórias mais interessantes, né, não, Dudu? Bom, para você que tá ouvindo, se você chegou até aqui, por que você não conta pra gente também qual história te cativou e o porquê? Quem sabe na próxima sessão a gente não coloca o Goblin pra ler essas histórias.
Eu acho que ele não vai gostar não, mas uma leitura de e-mail tá vindo, pessoal. A gente só precisa do material pra ler. Beleza? É isso aí. Se você passar pelas nossas redes sociais, ou depois de ouvir isso aqui no Spotify, se você quiser deixar esse comentário, vai ser muito bem-vindo. Isso aí. Para vocês que ainda não seguem a gente, estamos no Instagram, @masmorrad2. Segue lá, dá aquela moralzinha pra gente. E nos vemos no próximo episódio. Sucesso! Valeu, galera! Fui! Tchau!